E agora, pressões diastólicas altas. Até que ponto o ventrículo consegue fazer uma força de contração para abrir essa válvula aórtica? Existe uma força de contração normal que os nossos ventrículos fazem. Se a gente pegar 100 pessoas e for medir a força de contração que o ventrículo está fazendo, vai gerar em torno disso assim, ó, até 100 milímetros de mercúrio, o nosso ventrículo trabalha numa boa, sem ser sobrecarregado, sem ter que redobrar os seus esforços para poder abrir a válvula aórtica. Então, 100 milímetros de mercúrio é um valor de pressão diastólica até o qual o nosso ventrículo está trabalhando sem estar forçado, sem ser sobrecarregado. Pressões diastólicas acima de 100 começam a sobrecarregar o ventrículo. Ele tem que fazer uma força de contração maior para poder abrir a válvula aórtica. Pressões diastólicas acima de 120, isto já é considerado uma crise hipertensiva. Qual o risco dessa pressão diastólica ser extremamente elevada? Não abrir a válvula aórtica. Ou conseguir abrir, vamos dizer, mal e porcamente essa válvula aórtica e ejetar uma quantidade menor de líquido lá para dentro. Se o ventrículo não conseguir abrir a válvula aórtica, porque a pressão diastólica é extremamente elevada e ele não consegue fazer uma força de contração suficiente para abrir essa válvula acima desse valor, a primeira consequência é parar. Ocorreu uma parada cardiorrespiratória, não está conseguindo abrir a válvula aórtica, a bomba para, não consegue injetar nada para cima. Segundo aspecto, se ele não conseguir injetar ou injetar uma quantidade suficiente, parte desse líquido vai represar no próprio ventrículo e acaba represando para trás, de onde está vindo a corrente. Se represar no ventrículo, vai represar no átrio. Se represar no átrio, represa na veia pulmonar. E se represar na veia pulmonar, represa no pulmão. E faz edema pulmonar. Então, as duas maiores complicações da pressão diastólica elevada: parada cardiorrespiratória e edema agudo de pulmão. Complicações de uma pressão diastólica extremamente elevada. Então, considera-se crise hipertensiva pressão diastólica acima de 120. Independentemente da pressão sistólica, pressões diastólicas acima de 120 constituem risco iminente de parada cardiorrespiratória ou edema agudo de pulmão. As últimas linhas de conduta publicadas pela American Heart Association e pelo Colégio Americano de Cardiologia em 2017 enfatizam que pressões diastólicas acima de 100, pacientes que têm pressões diastólicas acima de 100 devem ser prontamente medicados. Então, gente, 100 passou a ser o nosso limite de trabalho na diastólica. Qualquer paciente que tenha pressão diastólica acima de 100, o coração começa a se sobrecarregar, aumentar sua força de contração para poder abrir essa válvula aórtica e ejetar. Então, se você trabalha num paciente que tem pressão diastólica acima de 100, pode acreditar, esse paciente está com seu coração sobrecarregado, aumentando a sua força de contração para poder abrir a válvula aórtica. A gente não trabalha em pacientes que têm pressões diastólicas acima de 100, apesar de ser considerado crise hipertensiva, pressões diastólicas acima de 120.